aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. Venho com a bênção do meu dirigente, o presbítero Adelino, graças a Deus. E venho acompanhado da minha prima, Ana Paula, que ela que me repassou o convite. E no mesmo instante eu perguntei se ela poderia me acompanhar e ela não botou dificuldades e veio comigo. Então eu sou grata a ela por estar aqui comigo. E mais uma vez, eu não sou pregadora, mas sei falar que Jesus é bom. Irmãos, eu sei que a noite é de Santa Ceia. Prometo que eu não vou deixar só 20 minutos, irmãos, eu vou deixar bem mais para mim. Confesso que no dia que eu pedi ao Senhor uma palavra, Ele me deu. Eu senti em meu coração de falar sobre a fé. E eu disse assim: Senhor, me dá a palavra. Eu vou falar sobre a fé, mas me dá a palavra. E em um certo momento eu entrei no meu quarto e fui estudar a palavra. Eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, por favor, não me perturbe, não fale comigo, que no momento eu vou estudar a palavra. E ela: tudo bem. Eu cuido do meu sobrinho e eu disse para ela ficar com ele, para ele também não me atrapalhar. E enquanto eu estudava a palavra, eu comecei a sentir coisas ruins. A minha cabeça começou a rodar, eu comecei a sentir dores de cabeça, enjoo na cabeça, vontade de provocar, senti de tudo um pouco. E eu disse: Senhor, não vou sair daqui. Eu sentei na cadeirinha, fiquei pertinho da minha mesinha e eu não vou sair daqui enquanto eu não terminar. E eu continuei lá, sentada na mesa, estudando, mas a cabeça não estava bem. Até que teve um certo momento que eu não estava aguentando, eu orei: o Senhor, repreende todo esse mal. Eu orei, eu pedi a Deus. E aí foi acalmando, mas não passava de forma alguma. Até que eu terminei, eu disse assim: amém, Senhor, aqui eu entrego. E eu saí do meu quarto e comentei com a minha mãe que eu não estava bem. E a minha mãe disse assim: você repreendeu? Eu: com certeza. E naquele momento ela me falou: minha filha, você sabe que o inimigo ele faz de tudo para lhe desanimar. Se você recebeu esse convite, com certeza Deus tem algo para a igreja. Então o inimigo vai fazer de tudo para que você não repasse isso para a igreja. E eu disse: mas eu vou repassar. Se Deus me deu no meu coração, eu vou repassar. E ali eu descansei um pouco e logo passou tudo aquilo que eu estava sentindo. Eu, graças a Deus. E hoje pela tarde, após o almoço, eu estava na casa da minha irmã, juntamente com a minha família. E eu até comentei, aqui a testemunha, que eu comecei a sentir repentinamente uma dor na garganta. E eu: Senhor, repreende essa dor na garganta. E chegando em casa, eu tomei um remédio. E estou aqui, irmãos, pela misericórdia do Senhor Jesus. A garganta está um pouco enferma, está um pouco dolorida, mas nós vamos falar aquilo que o Senhor tem dado ao meu coração. Então eu gostaria de falar para os irmãos um pouco sobre a nossa fé. O Senhor Jesus ele me deu a palavra em João capítulo 20, versículos do 24 ao 31, que fala sobre Tomé. Palavra bem conhecida, mas eu quero falar alguns pontos, não só de Tomé, mas eu quero falar sobre a fé que nós temos. Qual o tipo de fé que nós temos? Eu sei que é o culto intitulado como culto de Santa Ceia, mas quando o Senhor Jesus quer falar com a igreja, não importa, digamos assim, qual o culto, Ele fala aquilo que Ele quer. Então eu vou repassar aquilo que o Senhor me deu. Então, em João 20, capítulo 24 ao 31, fala sobre Tomé. Eu vou ler só essa passagem e as próximas que eu vou ler, as próximas que eu vou falar, só vou citar, tá bom? Para não ficar muito enfadoso, digamos assim. E a palavra diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, creste.
Bem-aventurados os que não viram e creram. Vou ler somente até aqui. Irmãos, a história de Tomé é uma história bem conhecida pela sua incredulidade. Mesmo sabendo que Jesus passou um bom período aqui na terra, frisando várias vezes que ele iria morrer e após 3 dias iria ressuscitar, quando Jesus ressuscitou, Tomé não creu. E ele só foi acreditar, ele só iria acreditar se ele tocasse, se ele sentisse Jesus, se ele visse em suas mãos aonde foi a furada dos pregos, se ele tocasse em seu lado e visse aonde a espada foi tocada em Jesus, onde foi furado Jesus. Ele só ia crer que realmente o Senhor Jesus ressuscitou se ele o visse, se ele o sentisse, se ele o tocasse. Somente o falar ele não estava acreditando. É aquele famoso ditado, né? Ver para crer. Ele precisava presenciar a presença do Senhor Jesus para que ele pudesse crer que Jesus realmente tinha ressuscitado. E aí fica a indagação: será que realmente, na passagem quando o Senhor Jesus fala, porque me vistes, Tomé, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram, assim somos nós, hoje em dia. Nós não vimos o Senhor Jesus, nós não estivemos com Ele durante a sua passagem aqui na terra, nós não presenciamos os milagres que Ele mesmo operou pessoalmente, nós não o vimos ressuscitar, nós não o vimos curar, nós não o vimos fazer nenhum tipo de milagre pessoalmente. Nós só ouvimos falar de Jesus. Nós não vemos aqui do nosso lado e colocando na mão do irmão e simplesmente orando e vão sendo curados. Não, ele usa os seus servos, ele usa cada um de nós para que possamos curar, para que possamos restaurar a saúde, para que possamos ver milagres. E aí a pergunta é: você é Tomé que precisa ver para crer? Ou realmente você é um bem-aventurado que não precisa ver, mas só em ouvir você está crendo? Porque a palavra do Senhor Jesus, ela diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente possa crer no Senhor Jesus pelo que nós lemos, porque aqui a Bíblia é a palavra do Senhor Jesus. Então, nós temos que crer na palavra do Senhor Jesus. Todo o período que ele passou aqui na terra, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, não foi à toa. Foi por cada um de nós, para salvar cada um de nós. Então, Tomé, ele precisou ver o Senhor Jesus, ele precisou tocar no Senhor Jesus, ele precisou olhar olho a olho no Senhor Jesus para crer que realmente ele estava ali. E o mais interessante é que mesmo tendo testemunhas, mesmo os discípulos dizendo: Tomé, nós o vimos, nós vemos ele pessoalmente. Tomé disse assim: não, Senhor, eu preciso ver para crer, eu preciso tocar nele, eu preciso sentir ele. E assim muitas vezes somos nós. Muitas vezes a gente vê algo acontecer, ou ouvimos falar de algo acontecer e diz: não, eu preciso ver para acreditar naquilo que foi falado, naquilo que foi citado. Às vezes a gente ouve falar que na igreja tal, aconteceu um milagre na igreja tal. Mas, não acredito não, só acredito vendo. Será que o Senhor Jesus tem se agradado da nossa fé dessa forma, que a gente precisa ver para crer, mesmo dentre, dentro de muitos e muitos livros, dentro da Bíblia, tendo vários e vários milagres, desde Gênesis a Apocalipse, vemos o impossível acontecer, vemos milagres acontecer, vemos prodígios acontecer, vemos que o Senhor faz grandes coisas e continua fazendo grandes coisas, mas mesmo assim a nossa fé ela é falha. Mesmo assim a nossa fé, que é para a gente ter uma fé tão grande, porque nós ouvimos falar de Jesus, nós ainda presenciamos milagres, nós ainda vemos prodígios acontecer e mesmo assim nós duvidamos daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve falar. Então, a passagem de Tomé eu queria deixar para que a gente não venha ser um pouquinho de Tomé, que precisa ver para crer. Mas ao mesmo tempo nós possamos ser Tomé em querer sentir mais do Senhor Jesus. Não somente em ouvir falar de Jesus, não, mas que possamos ser Tomé também ao querer tocar em Jesus, sentir Jesus. Não estou dizendo que Tomé foi 100% errado e nem 100% certo. Ele teve suas falhas, ele foi incrédulo, sim. Mas às vezes até nós mesmos, não, eu preciso
ver Jesus. Eu preciso sentir Jesus. Muitas vezes a gente chega na igreja, chega em um culto, tudo que a gente precisa não é ouvir um louvor, não é ouvir uma palavra. Tudo que a gente precisa muitas vezes é só um abraço, é só uma palavra de conforto, é só uma palavra de ânimo. E muitas vezes a gente não recebe. Mas tudo que a gente precisava era de um abraço. Eu sei porque eu já senti isso. Certa vez em um culto de jovens na minha igreja, eu cheguei no culto e disse assim: Senhor, eu só quero sentir o teu abraço. Eu só quero sentir o teu toque, nada mais. Após isso, eu posso ir até embora, eu já saio satisfeita. Mas eu assisti o culto do começo ao fim. E quando chegou, digamos assim, nos 45 do segundo tempo, foi que uma irmã chegou até mim e disse assim: eu posso lhe dar um abraço? Antes mesmo dela me dar um abraço, eu senti que era Jesus enviando aquela pessoa, porque eu precisava daquele abraço. E a irmã chegou até mim, me deu um abraço e eu só agradeci ao Senhor. Porque era tudo que eu precisava, era do toque do Senhor Jesus, da presença dEle. Então, que não venhamos ser Tomé sendo incrédulo, mas que venhamos ser Tomé ao buscar o Senhor mais e mais, ao querer não somente ver, mas tocar e sentir ao Senhor Jesus. E a próxima pessoa que eu gostaria, próximo personagem bíblico que eu gostaria de citar sobre a fé é a mulher do fluxo de sangue, muito conhecida. Irmãos, licença, vou ver o pouco de água. A mulher do fluxo de sangue, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 em diante. Uma história bastante conhecida de toda a igreja, para quem lê a palavra, mais conhecida ainda, que é uma história em que a gente vê uma fé que aqui na Terra, hoje em dia, talvez a gente seja muito difícil presenciar uma fé tão grande. A mulher do fluxo de sangue é uma fé sem exposição e é uma fé verdadeira. Ela creu somente no toque de Jesus. Mas o que mais me chama a atenção não foi somente no toque da sua mão ou no tocar no ombro de Jesus, na cabeça de Jesus, não. Ela fala de tocar somente na orla do seu vestido. Ela sabia que aquele homem não era um homem comum. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela sabia que o que ela ouvia falar dele é que ele era um homem usado por Deus. Não, talvez ela nem soubesse que ele era o filho de Deus, mas ela sabia e ouviu falar dos milagres que ele tinha feito. Então a fé dela foi: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu sararei. As palavras dela foi essa: se eu tão somente tocar em suas vestes. Ela não precisou correr atrás, não precisou chegar lá e dizer assim: Senhor, toque em mim, ora por mim, fala aí alguma coisa, faz alguma coisa. Não. Ela disse: só se eu tocar no vestido dele, está ótimo, está perfeito. E às vezes a nossa fé, ela nem chega aos pés da fé dela, porque muitas vezes a gente precisa ouvir, sentar, falar, tocar, presenciar milagres e milagres para que a gente possa crescer um pouquinho. E ela não precisou de tudo isso. Ela ouviu falar o que eu citei antes. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar que tinha um certo homem que fazia milagres e prodígios. Então ela pensou: então é este homem que eu preciso procurar, não é nenhum outro. Porque na Bíblia relata que há 12 anos, não foi um dia, não foi 12 dias, não foi 12 meses, foi 12 anos. 12 anos que ela vivia com esse fluxo, 12 anos que ela sofria à procura de médicos. Ela gastou tudo quanto ela tinha tentando a sua cura, mas ela não encontrou. Muitas vezes nós também somos assim. A gente às vezes procura todos os médicos possíveis, procuramos todas as formas possíveis para a nossa cura, seja ela espiritual, seja ela material, mas muitas vezes nós não a encontramos, porque a nossa fé, porque a nossa cura realmente, ela vem do Senhor Jesus. Sim, o Senhor Jesus deu a inteligência ao homem para que ele fizesse a ciência e fosse ser médico, inovando, como é a palavra? Até esqueci. Mas ele fazendo muitas invenções, digamos assim, remédios, vacinas, muitas e muitas outras coisas, exames, cirurgias. Sim, foi o Senhor Jesus que deu toda a inteligência ao homem para que isso acontecesse. Mas é o Senhor Jesus também que dá poder ao homem para orar e sermos curados. A nossa fé, ela sendo do tamanho de um grão de mostarda, ela é
possível a gente falar de um monte, sai dali e vai caracolar. Está escrito na Bíblia. Não que eu vou orar, vou dizer assim, eu queria que essa igreja saísse daqui e fosse para o outro lado. Mas a nossa fé, ela é a fé que a gente possa crer no impossível. Lucas 1,37 diz que Deus é o Deus do impossível. O possível está ao nosso alcance. O possível nós podemos fazer. Mas o impossível vem de lá, vem de Deus e não de outro. Então, a mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela teve a plena convicção, ela teve a certeza que era lá que ela iria encontrar a cura dela. Ela não iria mais procurar médico nenhum, ela não ia precisar mais passar por consultas, por exames, por remédios, não precisava de mais nada disso. Ela só precisava tocar no seu vestido, na orla de suas vestes, para que ela fosse curada. E quando chegou o momento, a oportunidade que ela teve, ela agarrou. Ela não esperou outra oportunidade. Eu acredito que em seu coração ela deve ter dito assim: esse é o momento exato que eu tenho para tocar em Jesus. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Então, quando ela passou por aquela multidão e tocou em Jesus, o Senhor Jesus, sem nem vê-la, ele falou: alguém me tocou. Mas seus discípulos disseram: Senhor, a multidão te toca. Muitos querem cura, muitos querem saber de ti. Ele: não. Alguém me tocou que de mim saiu virtude. Dele saiu virtude porque naquele momento a fé dela foi tão grande que ele não precisou falar nada e ela foi curada naquele mesmo instante. E naquele momento ela teve coragem de dizer: Senhor, foi eu que te toquei. E ele falou: mulher, a tua fé te curou. Então que possamos ser um pouco da mulher de fluxo de sangue. Que se a gente buscar o Senhor Jesus, sentir o Senhor Jesus, tocar no Senhor Jesus, a gente vai ter muitos milagres acontecendo nas nossas vidas. Mesmo que a gente passe por muitas tribulações, por muitas lutas, por coisas que a gente nem imagina que a gente vai passar, mas a gente tem a plena certeza e convicção que a fé que nós temos no Senhor Jesus, ela é maior que todas as coisas. Então que a gente possa crer que somente ao tocar no Senhor Jesus, nós possamos crer na nossa oração. E sim, a gente crê na oração do irmão, mas muitas vezes a gente ora duvidando. Porque muitas vezes a gente: Senhor, se for da tua vontade, sim, devemos fazer a vontade do Senhor Jesus. Mas a nossa fé muitas vezes tem o se, porque a gente já ora duvidando. Sendo que o Senhor deixa bem claro que Ele é o Deus do impossível. Se for a vontade dEle, não tem homem nenhum, não tem nada que impeça Ele fazer. Porque Ele é o Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. O terceiro personagem que eu trouxe para os irmãos é a fé de Naamã, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Essa passagem eu gostaria de ler para os irmãos. 2 Reis, capítulo 5. Que vai relatar a história de Naamã. Mas, para mim não ler toda, porque a história dele se encontra do primeiro versículo até o versículo 19, eu vou fazer um pequeno resumo. Naamã, ele estava leproso. E naquela época, alguém que estava com lepras era uma pessoa imunda. Então, Naamã já tinha procurado algumas formas para ser curado, não tinha achado. Porém, ele ficou sabendo do profeta. E aí, ele disse assim: então eu irei até o profeta. Ele creu que aquele profeta poderia curá-lo, poderia sará-lo. Porque ele ouviu falar dele e ouviu falar no que ele fazia. Então, Naamã foi até lá. Só que Eliseu, o profeta que ele procurou, no versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Irmãos, existiam, vou botar assim, vários e vários rios, vários digamos assim, lagoas, e existia tudo que era tipo de água. Mas o Eliseu mandou ele se lavar no Rio Jordão, que era um rio sujo. Era um rio que ninguém entrava dentro dele porque era um rio sujo. E Naamã naquele momento murmurou e falou: certamente ele sairá. Continuando a leitura, no versículo 11 ele continuou: porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso.
leproso. Então ele creu que Eliseu ia chegar, ia orar por ele e ele iria ficar limpo. Pronto, não precisava de mais nada. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Eu acredito, irmãos, que assim também talvez seríamos nós. Eu falo porque primeiramente a palavra ela vem para mim, depois vem para a igreja. Mas eu acredito que se eu chegasse toda leprosa, cheia de feridas, chegasse para o irmão e disse assim: irmão, eu estou leprosa, por favor, faça alguma coisa por mim. Ele chegasse até a mim e disse assim: irmã, vá no rio mais sujo que tem, o mais imundo que tem, e mergulhe 7 vezes nele, e na 7ª vez, quando você se levantar, você sairá curada. Eu ia olhar para o irmão e disse assim: irmão, pelo amor de Jesus Cristo, eu não vou fazer isso não, tomar banho no rio sujo. Talvez eu iria ficar indignada. Mas o Senhor Jesus, eu creio que era o Senhor Jesus que usou os amigos de Naamã. Continuando a leitura, ele vai dizer: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então, os amigos dele disseram assim: se ele te mandasse subir numa igreja e pulasse lá de cima, tu não faria? Por que tu não pode tomar banho dentro de uma água suja? Então, muitas vezes, o Senhor Jesus usa os que estão ao nosso lado para alimentar a nossa fé. E continuando a leitura, vai dizer: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Uma certa vez eu estava vendo uma historinha, digamos assim, a historinha de Naamã para crianças. E aí Naamã, enquanto estava no rio, ele mergulhou a primeira vez. Quando ele levantou, ele murmurou. Ele disse: está vendo? Nenhum sinal, nem comecei a ficar limpo ainda. E mais uma vez ele mergulhou. E aí levantou de novo, nada. Aí ele olhava para os seus amigos: ele está vendo? Não fiquei curada de nenhuma. Esse profeta está me enganando. E os amigos dele: são 7 vezes, não são 2, continua. E ele continuou na terceira, ele subiu e reclamou. Na quarta, assim todas as vezes. Quando ele mergulhou a 7ª vez e ele se levantou, os amigos dele que disseram: Naamã, tu está curado. E ele olhou para si e disse assim: eis que o profeta realmente falou a verdade. E ele glorificou a Deus naquele momento. E aí no versículo 16 diz: porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou, porque Naamã ofereceu uma oferta ao profeta, mas o profeta não aceitou. Porque as nossas obras, a nossa fé, ela não é paga, a gente não recebe pela nossa fé. Foi algo que o Senhor Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deu foi de graça. Então a gente vai entregar também novamente de graça. Então que a gente possa se inspirar, não em Naamã que teve a dúvida, né? Ele creu duvidando. Mas os amigos de Naamã que o incentivaram. Assim somos nós também. Às vezes a nossa fé está bem fraquinha. Tem dias que a gente diz assim: não, eu não acredito, eu não creio, eu não tenho fé. Aí vai lá o seu amigo que está do seu lado e diz assim: não, mas tenha só mais um pouquinho de fé que vai dar certo. Acredite só mais um pouquinho que o teu Deus é o Deus do impossível. E por que tu está duvidando? Por que tu está reclamando? Por que tu está dizendo que não vai dar certo? Se tu nem ainda ouviu o que Deus tem para ti. Então muitas vezes Deus usa os nossos amigos, Deus usa os que estão ao nosso redor para alimentar a nossa fé. Porque mesmo a gente crê duvidando, mas vem um que está do nosso lado e crê mais do que a gente, e aí as coisas acontecem. Continuando a nossa história, porque eu tenho uma cola, eu sempre gosto de estudar, mas eu não trago uma palavra sem ter uma colazinha, porque o Senhor Jesus, eu estudo antes para ter a certeza de não falar nada que vem de mim, mas que eu quero falar somente daquilo que vem do Senhor Jesus. Se Ele me entregou isso, eu anoto para não esquecer, porque eu sou um pouco esquecida. Mas continuando falando sobre fé, eu vou citar a fé do centurião, que está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5.
acreditou que somente com uma palavra o seu servo seria curado. Então essa é uma fé sem dúvidas nenhuma. Ele não precisou duvidar, ele creu totalmente no Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 8, do versículo 5 em diante. E o mais interessante de toda a história dele, os irmãos são bem conhecedores da história. O centurião, seu servo, estava doente e ele foi até o Senhor Jesus pedir ao Senhor Jesus. Ele não pediu nada para ele, ele pediu para o seu servo: Senhor, cura o meu servo, porque ele se encontra enfermo, ele se encontra doente, cura ele, por favor. E aí o texto diz, né? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei a saúde. Eu acho muito interessante é que Jesus disse que vai lá na casa dele. Não se preocupe não, que eu vou lá, vou orar por ele e ele vai ficar curado. E logo em seguida o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pulando para o versículo 10, ele diz: E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Veja que o centurião, ele não foi dizer assim: se ele for lá orar pelo meu servo, é que o meu servo vai ser curado. Ele não falou isso. Ele simplesmente disse assim: se tu falar daqui, da onde tu está, que ele vai ser curado, eu creio que ele vai ser curado e vou chegar em casa e ele vai estar bem. E Jesus se maravilhou-se do tamanho fé daquele centurião. E ele disse: não, vá, ele vai ser curado. Chegando lá, ele estava curado. Então foi uma fé que ele teve, que ele não teve nenhuma dúvida. E aí eu pergunto para você: você ora, você pede, a sua fé é duvidando ou não? Quando você ora, se ajoelha ao Senhor Jesus, você crê que o Senhor Jesus pode lhe dar aquilo que você busca, aquilo que você procura, ou você tem uma certa dúvida? Porque muitas vezes você vai orar por alguém que está no mundo, digamos assim, que não está na igreja, às vezes diz assim: Senhor, eu sei que ele é assim, é assim, é assim, é difícil, tem isso, tem aquilo. Você mesmo coloca empecilhos na sua oração. Você mesmo já coloca as dúvidas na sua oração. Mas não, você vai orar com convicção no Senhor Jesus. Senhor, se for da tua vontade, tu traz. Seja de qualquer forma, tu traz. Seja de qualquer jeito, tu faz. Então que a nossa fé não seja uma fé duvidando, mas seja uma fé crendo verdadeiramente no Senhor Jesus. Porque, como eu já falei, eu gosto de citar e eu citarei várias e várias vezes. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro que ele é o Deus do impossível. Irmãos, no momento que Moisés tira o povo do Egito e sai rumo à terra prometida, só em o Senhor Jesus colocar uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia, onde a gente mais vai duvidar do Senhor Jesus? Imagine você andando no deserto durante a noite e ao seu lado tem uma coluna de fogo. Se eu visse, eu ia me apavorar, não vou mentir, eu ia me assustar. Não é assim, em si, aos nossos olhos, não é comum a gente ver isso, né? Talvez eu iria me assustar. Mas aí a gente vê o tamanho do poder do Senhor Jesus. A honra, a glória é toda dele. Assim como Davi derrotou um gigante. Esses dias eu estava dando aula para as crianças e eu citei o exemplo de Davi e Golias. E tem um dos meninos que ele tem, se eu não me engano, 4 a 5 anos. E eu citei ele como se fosse Davi e o nosso dirigente como se fosse Golias. Uma diferença muito grande de tamanho. E a criança disse assim: tia, Deus me livra, ele ia me matar. Eu disse assim: pois é, mas Davi derrotou Golias somente com uma pedrinha. E ele ficou impressionado porque Davi derrotou Golias com uma pedrinha. E eu disse assim: sim, foi. E eu citando novamente, contando, aí depois ele citou: mas foi o Senhor Jesus que ajudou ele. Sim, foi Jesus, porque se não fosse Deus naquele momento, Davi numa hora dessa seria só mais uma página virada da Bíblia, que nem estaria na história. Porque a gente crê que o Davi naquele momento ele orou, ele pediu ao Senhor. E ele falou para o gigante: tu vens a mim com espada, com escudo
combati em nome do Senhor Jesus. Em momento algum, ele duvidou que ele poderia derrotar aquele gigante. Mesmo ele não tendo preparo, mesmo ele sendo somente um pastor de ovelhas, mesmo ele nunca tendo ido para a guerra, mesmo ele não estando com armaduras, ele pegou simplesmente uma funda e 5 pedrinhas e foi. E mais nada. Ele foi somente na fé e na coragem. Senhor, está entregue em tuas mãos e que seja feita a tua vontade. E lá Deus foi lá e honrou a sua fé, derrotando aquele gigante, sendo hoje reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. E eu cito mais uma, que é a história de Gideão e os 300. Quando eles iam para a guerra, eles iam, se eu não me engano, com 32 mil soldados. E o Senhor disse a Gideão: não, Gideão, muito é o povo que está contigo. E aí o Senhor Jesus 2 vezes fez o povo voltar. E aí, uma hora o Senhor Jesus, os covardes e medrosos voltem. E por fim ficou somente Gideão e os 300. Mas o Senhor Jesus deu a sabedoria a Gideão a como comandar os 300. E somente com 300 contra milhares, eles conseguiram vencer. Então não é a nossa força, não é a nossa vontade, não é a nossa coragem, não. É a fé que nós temos no Senhor Jesus. É o Senhor Jesus trabalhando nas nossas vidas, que Ele faz milagres acontecer, que Ele faz com que a nossa fé seja honrada e que nós veja o que Ele tem feito nas nossas vidas e que Ele ainda há de fazer, porque não acabou aqui. O Senhor Jesus ainda tem muitos e muitos planos. Esses dias eu vi uma imagem que realmente é algo que a gente se impressiona. Eu vi um exemplo de 2 imagens. Uma era um aviãozinho de papel e a outra era um avião de verdade, aqueles de ferro bem grande mesmo. E dizia, no avião de papel dizia que eram os nossos planos, mas o avião grande de verdade dizia que eram os planos de Deus. Ou seja, os nossos planos, eles são falhos, eles se rasgam, são papel, podem ser jogados ao vento. Mas os planos de Deus são maiores, são mais fortes, são mais resistentes. E os planos de Deus dificilmente nunca falham os planos de Deus. Então que a gente possa crer no Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus, que Ele tem muitas e muitas coisas para as nossas vidas. Os planos dele são maiores que os nossos. A nossa fé faz com que o impossível venha a acontecer através das nossas vidas. O Senhor Jesus faz com que milagres aconteçam. Eu sei porque, se eu não me engano, a última vez que eu vim aqui, eu já citei. Eu sou um milagre do Senhor Jesus. Aos meus 8 anos de idade, eu me encontrava em um hospital, hospitalizada. Para muitos até pensavam que eu não iria voltar para casa, porque a situação era grave. Mas hoje eu estou aqui, no púlpito dessa igreja, louvando, adorando ao Senhor Jesus, todos os dias, agradecendo ao Senhor Jesus, porque foi Ele que me resgatou, foi Ele que me salvou, foi Ele que me curou, foi Ele que me trouxe até aqui, e é dele, por Ele, para Ele, toda honra e toda glória. Eu sou grata ao Senhor Jesus, porque se não fosse por Ele, eu não tinha fôlego de vida. Se não fosse por Ele, eu não dava um passo. Se não fosse por Ele, nem o piscar dos meus olhos eu faria. Então eu dou toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. E voltando à palavra sobre fé novamente, uma das histórias que eu acho mais lindas é a fé de Ana, a história de Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, vai contar a história de Ana, história também bem conhecida dos irmãos. A história de Ana, que pedia ao Senhor um filho, mas de muitas formas ela era humilhada, digamos assim. Mas o Senhor Jesus ouviu a sua oração, ouviu a sua petição. E por perseverar em oração, Deus atendeu a sua petição. Nós abrimos suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 1, e a partir do versículo 9, eu gostaria de citar um pouco. Deus Santo. A partir do versículo 9 vai falar um pouco da história de Ana. O título já dessa parte na minha Bíblia diz: Ana pede a Deus um filho. Eu vou ler um pouquinho só para os irmãos entenderem um pouco melhor a história. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9.
que vai dizer: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uma das partes que eu acho mais interessante é que ela orou ao Senhor Jesus e chorou abundantemente. Ela estava tão amargurada, ela pedia tanto, clamava tanto, que ela não se importou com o que estava ao seu redor. Ela só clamava ao Senhor: Senhor, dai-me filhos. Senhor, eu quero, Senhor Jesus, um filho. E eu vou te honrar, Senhor Jesus. Se tu me der um, eu vou entregar para a tua casa, Senhor Jesus. E aí ela orou e chorou abundantemente. E ela fez um voto dizendo, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua voz. Mas eu gostaria de citar essa parte: perseverando ela em orar. Ela não desistiu da sua oração, ela não desistiu da sua fé, ela continuou orando, buscando ao Senhor Jesus. Mesmo logo em seguida, para não enfadarmos os irmãos com a leitura, em seguida, ela orando somente em pensamentos, somente mexendo a boca, Eli, o sacerdote, já considerou, pensando ele que ela estava embriagada. Mas Ana lhe falou: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E no versículo 19 vai dizer: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então naquele momento o Senhor, acredito que o Senhor, a minha serva tem orado, a minha serva tem pedido, a minha serva tem crido na sua oração, por que não eu daria um filho a ela? O Senhor lembrou-se de Ana e aí fez ela conceder um filho, a qual ela tanto clamava e pediu ao Senhor Jesus. Então que a gente possa crer na nossa oração. Muitas vezes a gente não crê na nossa própria oração. A gente chega: irmão, ore por mim, irmã, ore por mim, e a nossa oração onde é que fica? Eu sei porque eu já passei por isso. Às vezes eu estava enferma, sentindo alguma coisa, eu dizia: aí eu vou para o culto, chegando lá, eu peço para alguém orar por mim. E aí o Senhor começou a falar na minha cabeça: sim, a tua oração não serve de nada, não. Tu não tem pedido, tu não acredita, tu não tem fé na tua oração. E eu comecei: Senhor, eu vou orar, eu vou pedir. Se não acontecer, mesmo assim eu irei para o culto e lá eu pedirei a oração. Então que a gente possa crer, assim como Ana. Eu acredito que ela creu na oração dela. Quando ela chorou, quando ela pediu, ela acreditou na sua fé, na sua oração, e o Senhor se lembrou dela. Então que possamos ser um pouco de Ana, fé na nossa oração, na nossa petição. Até porque em Mateus 7, 8 vai dizer: pedi, pedi e dar-se-vos-á. No versículo 8 vai dizer: o que pede, recebe. Então o Senhor Jesus já disse que a gente deve pedir. O Senhor Jesus não vai saber o que é que a gente quer se a gente não falar, se a gente não comentar: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma casa, eu quero tudo isso, Senhor Jesus. Mas se eu disser assim: o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor pode até saber, mas Ele quer ouvir da nossa boca o que é que realmente a gente quer. E aí Ele vai dizer se é a vontade dEle ou não de nos dar aquilo que a gente tem pedido. Mas a gente sabe muito bem que a gente entrando no nosso quarto, dobrando os nossos joelhos, orando e perseverando em oração, o Senhor vê, o Senhor Jesus ouve a nossa oração, ouve a nossa petição e nos atende e faz da vontade dEle e não a nossa. Porque a nossa vontade, ela é falha, mas a do Senhor Jesus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E aí, falando um pouco sobre fé, eu me recordo um pouco do meu sobrinho, o Jonatas. Eu acho muito bonito a fé que ele tem. Ele é uma criança, tem 8 anos de idade, mas eu acho tão bonito quando ele
chegar para ele e dizer assim, Jonas, vai lá na frente e pede oração. Não, ele está lá no culto, se ele está sentindo alguma coisa, ele se levanta, chega lá na frente e diz assim, eu quero oração porque eu estou doente. Ele acredita que a oração pode curá-lo. Ele acredita que, porque ele já viu algumas coisas acontecerem, porque ele já presenciou que através de orações, ele viu milagres acontecer, ele viu que depois da oração algumas pessoas foram curadas. Então ele acredita que se ele chegar, alguém orar, ele vai ser curado. E realmente já aconteceu muitas vezes dele chegar, pedir oração e ele foi curado. Então é lindo ver a fé daquela criança. Esses dias eu estava na casa dele fazendo algumas coisas e aí ele disse assim, tia Fé, porque ele me chama de tia Fé. A minha bola ficou lá em cima do telhado, porque ele joga a bola para cima do telhado para a bola escorregar e ele defender como se alguém estivesse chutando para ele. Tem como você ir, pegar uma vara e tirar ela lá de cima do telhado? Aí eu olhei e disse, espera aí só um minutinho. Eu fui lá, olhei e a bola estava muito longe. E o pai dele tem uma vara de derrubar cocos. E aí eu disse para ele que quando eu terminasse de fazer as coisas, eu ia pegar essa vara e ia tentar derrubar a bola dele. Ele, tá certo, mas tia Feta, eu pedi ao Senhor. Aí ele foi lá no cantinho da grama, disse, ó, eu me ajoelhei bem aqui e pedi ao Senhor, Senhor, derruba minha bola lá de cima do telhado. Irmãos, confesso que eu olhei, eu sorri e disse, foi mesmo? Porque do jeito que a bola estava, para ela cair, seria bem complicado, teria que ser um vento muito forte. E aí ele disse assim, foi, Jefete, eu orei e pedi ao Senhor, tá certo. E lá eu voltei para dentro de casa e continuei fazendo as coisas. E ele ficou lá no meu pé, vai derrubar minha bola, eu vou já, espera só um minutinho. E ele ficou insistindo. E quando eu disse assim, ó, quando eu terminar de fazer tal coisa eu vou, eu prometo. E ele, tá certo. Porque eu também não queria que ele estivesse jogando bola, porque o sol já estava quente. E aí eu até que chegou um certo momento que eu disse assim, pois bora lá derrubar a bola. Quando a gente chegou lá fora, a bola caiu praticamente exatamente aonde ele tinha se ajoelhado para orar. Que eu olhei assim, ele olhou para mim, ele mesmo ficou assustado. Ele, você viu, Jefé? Eu vi. No momento eu fiquei, porque segundo a ordem, a bola iria cair em outro lugar, ela escorregando, mas não, ela caiu bem pertinho de onde ele tinha se ajoelhado. Ele olhou para mim e disse assim, foi aonde eu orei, eu, graças a Deus, ela caiu. E isso eu já citei para algumas pessoas, porque eu achei tão lindo a fé que ele teve de orar e pedir a Deus simplesmente para derrubar uma bola. E aí lá, Deus foi lá e derrubou a bolinha dele. E ele ficou tão feliz, aí ele até diz, ó, se a gente orar, Deus faz. Eu, com certeza, se a gente orar, Deus faz. E eu acho lindo porque ele não duvida de forma alguma da oração dele. Uma certa vez também, eu gosto de frisar algumas histórias dele, porque eu acho bonito por ser uma criança. Muitas vezes a criança pensa em brincar, não pensa tanto na casa do Senhor Jesus. E uma certa vez, ele estava brincando na escola e ele deu um jeito no joelho, estava sentindo dores no joelho. E aí, foi o pai dele, os pais dele tinham sido convidados para um aniversário, que lá ia ter pula-pula. E todos sabem que criança, quando vê um pula-pula, ela não vai ficar sentada comendo, brincando e conversando, não. Ela quer ir para o pula-pula. E o pai dele disse assim, ó, se o seu joelho estiver doendo, a gente não vai para o aniversário, porque senão você vai brincar no pula-pula e vai piorar o seu joelho. E ele começou a chorar, não papai, eu quero ir para o aniversário, eu quero ir. O Adelino disse assim, não, você não vai se o seu joelho estiver assim. E no mesmo instante ele foi lá no quartinho dele, foi lá e orou. Senhor, cura meu joelho, que eu quero ir brincar. Se eu não me engano, foi a mãe dele que viu ele orando. Aí a mãe dele procurou ele, achou ele, disse, estava fazendo o que? Eu estava orando para Deus curar o meu joelho. Isso foi de tarde, o aniversário era à noite, eles iam após o culto. E quando chegou um certo momento, ele disse, mamãe, meu joelho não está doendo mais. E ela, tem certeza? Absoluta. E ele foi lá, brincou, pulou e não sentiu mais o joelho. Foi para o aniversário, pulou no pula-pula e ele disse que não estava sentindo mais nada. E eu achei tão lindo que ele não precisou alguém chegar para ele e dizer assim, vai lá, ora que Deus te cura. Não, ele simplesmente tomou a iniciativa, foi lá, orou, pediu ao Senhor Jesus e o Senhor curou. Ah, irmão, mas é uma história tão besta, nem é da palavra do Senhor, mas fala da fé de uma criança que acredita que o Senhor Jesus pode derrubar uma bola do telhado, pode curar um joelho e
pode fazer muitos milagres. Assim como também uma certa vez, a filha da Ana Paula, ela estava doente e aí ela foi para a UPA. E ele não gosta de ver pessoas doentes, ele não gosta de ver nada assim relacionado a acidente, ele fica muito nervoso. E quando ele viu ela saindo, eu e a Ana, levando ela assim um pouco pelo braço, levando para dentro do carro, e depois que ela saiu, ele disse assim: tia Preta, vamos orar para a Tutua ficar bem? Ele chama ela de Tutua. Aí eu, vamos. E aí eu chamei minha mãe, a gente foi lá para casa e a gente fez uma oração. Aí eu olhei assim para ela e disse: você crê que ela vai voltar bem? Sim, ela vai voltar bem. E aí a gente em contato com a Ana, e aí ela falou: ela está tomando medicamento, porque ela está com fortes dores. E a dor está passando. Eu sei, irmãos, que foi efeito no medicamento, mas ele chegou para mim e disse assim: você viu que a nossa fé fez com que ela não sentisse mais dor? E ela chegou em casa uma pessoa totalmente diferente da que ela saiu. Aquela menina que saiu sendo carregada pelos braços, voltou andando normalmente. Então ele chegou e disse assim: viu? A gente tem que orar quando estamos enfermos. Sim, é verdade. E eu acho linda a fé dele. De tantos, digamos assim, tantos exemplos de fé que eu já citei aqui, são lindos e maravilhosos. Mas a gente também deve ouvir o que uma criança tem a falar. Irmã, você fala isso porque na sua igreja você cuida de criança? Não. Desde o começo acho lindo quando uma criança chega, ora, quando a criança tem fé, eu vejo uma criança de joelhos orando ao Senhor Jesus. Eu acho lindo porque é das crianças que sai o perfeito louvor. É das crianças que quando ela tem fé, realmente a gente vê acontecer porque é uma fé pura, é uma fé verdadeira. Então que possamos ser um pouco mais como as crianças, ter fé sem dúvidas, crendo no Senhor Jesus. Porque nós como adultos, por já ter muitas experiências, já ter presenciado muitas coisas, realmente a gente fica meio duvidoso. Mas a criança não, a criança por ter a pureza em seu coração, ela crê totalmente. E muitas vezes até se decepciona porque não acontece. Mas mesmo assim, ela diz assim: mas pode acontecer um dia. Então que a gente possa ter um pouquinho mais de fé como as nossas crianças. Irmãos, para finalizar a minha passagem, em Atos 12 vai relatar quando Pedro foi preso e a igreja ficou em oração. Pedro ele estava preso e aí ele disse assim: ficar em oração, igreja. A igreja ficou em oração. E aí a igreja orou, intercedeu, buscava constantemente. E o anjo do Senhor foi lá na prisão, soltou Pedro e disse assim: me acompanhe. Pedro foi com o anjo. E Pedro chegou lá na casa onde estavam todos orando, batendo na porta. E aí a menina, se não me engano é Rosa o nome dela, disse assim: quem é? Ela não abriu a porta. Quem é? Sou eu, Pedro. Aí a menina voltou e disse: é Pedro. Aí todo mundo: é não, que Pedro está preso. E aí novamente ele: quem é? É Pedro. E aí quando abriram a porta, viram realmente que era Pedro. E todos se assustaram. E aí eu fico perguntando: a nossa oração tem sido com fé ou duvidando novamente? Eles estavam orando, estavam pedindo para Pedro ser liberto, e quando Pedro chega, eles não acreditavam que era Pedro. Então que a gente possa, nas nossas orações, nas nossas petições, a gente ter fé, crer verdadeiramente, sem nenhuma dúvida. Porque novamente, nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz grandes coisas, é o Deus que fez, faz e continuará fazendo milagres, prodígios e maravilhas. E eu acredito que cada um de nós já presenciou alguma história, já presenciou um testemunho, já presenciou uma cura ou um milagre. Eu acredito que sim. Mesmo que tenha sido algo tão simples, mesmo que tenha sido algo que aos nossos olhos é até possível, mas é o Senhor Jesus quem faz. E para finalizar a minha palavra, eu gostaria de deixar uma pergunta para os irmãos. Uma pergunta não, perdão. Verdade, uma pergunta é: se tudo está fácil, como vamos provar nossa fé? Às vezes a gente diz assim: estou passando por tanta tribulação, por tanto momento difícil, mas é o momento que você mais busca, é o momento que você mais ora, é o momento que você mais crê que vai passar por aquele momento difícil. E o Senhor vai lá e faz você passar por tudo aquilo. E a nossa fé é provada naquele momento. Se tudo está fácil, se tudo está às mil maravilhas, normalmente a gente nem busca tanto. Porque está tudo bem, por que eu vou buscar, gente? Por que eu vou orar? Para que é que eu vou pedir? Então, às vezes sim,
palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, que a gente tenha mais fé, crer no Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus, porque a nossa fé faz milagres acontecer. Crendo no Senhor Jesus, confiando que Ele tem todo o poder para curar, para libertar, para salvar, para restaurar, é Ele que pode todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então que possamos crer no Senhor Jesus, depositar toda a nossa fé no Senhor Jesus e não no homem, porque o homem é falho, mas o Senhor Jesus Ele é perfeito. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, agradeço ao irmão por confiar em mim e agradeço à igreja. Em nome de Jesus, amém.